Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou acadêmica do curso de Terapia Ocupacional da Faculdade Unicesumar e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre o curso em si e tirar algumas dúvidas aí da modalidade híbrido, né? Tem muitas questões, tem muita gente que tem muita dúvida sobre o funcionamento do curso, se ele é aceito, se não é. E a primeira questão que a gente tem que ter em mente é que existe uma legislação que regulamenta aí os cursos na área da saúde e diz que eles não podem, em hipótese alguma, ser totalmente EAD, todas as aulas virtuais. Precisa ter uma carga horária presencial. E pelo que eu tenho visto hoje de amigos que fazem faculdade também, em faculdades presenciais e semipresenciais, é que não tem mais curso 100% presencial, mesmo aqueles que são denominados cursos presenciais, eles têm uma carga horária ali que é online, que é feita pelo Meets, pelo Teams, por essas plataformas aí de reuniões que começaram a usar bastante durante a pandemia para dar continuidade nos cursos ali durante o lockdown, a quarentena, né, do Covid. Em todas as faculdades estão usando essas tecnologias muito mais agora, né, mesmo depois da pandemia. Então, mesmo aqueles cursos que são intitulados presenciais, eles têm uma carga horária online, né? O aluno não vai na faculdade, ele assiste de casa mesmo, através dessas plataformas, e funciona. Então, o curso que eu faço de terapia ocupacional, como eu falei para vocês nos outros vídeos, para ser um terapeuta ocupacional, você tem que ter uma formação superior em uma instituição que seja reconhecida pelo MEC. E a questão do curso, ela não, assim, a regularização do curso, ela é separada da regularização da profissão. Para você ter uma profissão, para você ter um registro lá no CREFITO, no COFITO, você tem que apresentar um diploma de uma instituição que seja reconhecida pelo MEC. Mas quem vai reconhecer o curso que você vai fazer é o MEC. Então, na hora de procurar um curso, você tem que ir lá no site do MEC, pesquisar a faculdade, pesquisar o curso lá para saber se aquela faculdade está autorizada a dar aquele curso. Hoje, depois de algumas discussões que tiveram no final do ano passado, no começo desse ano, saiu uma legislação dizendo que não se pode mais abrir cursos na área da saúde, principalmente de fisioterapia e terapia ocupacional, na modalidade EAD, híbrido no caso, né? E eles estão revendo essas questões. Os cursos que já foram abertos até o ano passado continuam funcionando, eles estão sendo fiscalizados, estão sendo averiguados aí, questão de carga horária, mas o que diz na legislação é que o curso precisa ter parte da carga horária online e parte da carga horária presencial. Então, se você vai fazer um curso de terapia ocupacional, de fisioterapia, de medicina, enfermagem, qualquer curso na área da saúde, você tem que verificar se a instituição ela tem essa carga horária presencial, e aí são aulas presenciais, aulas em laboratório, assim, além do estágio também, né, que é obrigatório para todos os cursos. Tendo isso em mente, né, vou falar agora da Unicesumar, que é onde eu estou estudando, já estou indo, comecei já o segundo semestre, né, e nesses 6 meses o que eu percebi é que a Unicesumar, ela tem uma estrutura muito boa, tem uma plataforma muito boa e tem muito conteúdo, né. Eu já cheguei a começar um curso na Pitágoras, eu comecei a fazer o de contabilidade, não me identifiquei, mas a Pitágoras também tem uma plataforma muito boa, muito intuitiva. Eu acho até que a plataforma da Pitágoras é um pouco melhor do que o da Unicesumar. Quando eu fiz o curso, né? Já tem um tempo. Quando eu comecei, né? Então, assim, a Unicesumar, ela tem uma plataforma dela que chama Studio. E dentro dessa plataforma tem todas as aulas gravadas. E tem todo o material de biblioteca, que tem uma biblioteca deles mesmo, tem uma biblioteca de
revistas e artigos que o aluno tem acesso, além das aulas, além das apostilas, do material digital. Eles têm a opção de você usar o material digital e não usar o livro impresso, mas para quem prefere o livro impresso, eles disponibilizam também a partir do terceiro módulo, porque lá é dividido por módulos, né? Não é por semestre. Então você vai fazendo por módulos, tanto que você pode começar o curso a qualquer momento, né? Eu achei um pouco estranho o ano passado, quando eu estava pesquisando ainda, que eles ficam mesmo, né, buscando alunos e ficavam o ano inteiro me chamando para fazer matrícula. E eu achava que era só de semestral, né, como é nas presenciais, né? E não, lá é por módulo. Então, se você quiser começar no meio do semestre, tem como. Você começa por aquele módulo que está tendo aquele mês e você dá continuidade, você segue com os alunos normalmente, sem nenhuma. Sem perder nada, né? Você não é que você vai pegar um bonde andando. Você vai pegar o módulo, no início do módulo, e dali você segue dali para frente, e depois as matérias que os outros alunos fizeram, você vai fazer nos outros módulos seguintes. Aí eles reorganizam a sua agenda para você seguir com aquela turma. Um que tem, assim, que agrega muito é a questão dos fóruns, que eles colocam questões para discussão, colocam artigos relacionados à matéria que está sendo dada naquela semana. E toda semana tem uma aula ao vivo com o professor. Nessa aula ao vivo, o professor vai fazer um apanhado, uma aula mesmo, e ali tiram algumas dúvidas dos alunos. O que a Unicesumar faz, pelo menos nesse primeiro semestre que eu estudei, que eles fizeram em todas as matérias, é uma aula extra que chama Let's Talk, que é Vamos Conversar, e nessa aula é só para tirar dúvidas. Então, às vezes a gente fica com aquele receio de que uma aula por semana só com o professor e não consegue tirar dúvidas de todo mundo, porque aí todo mundo é muita gente assistindo a aula, mas tem uma aula separada só para tirar as dúvidas com o professor. Normalmente no final do módulo, né, depois que ele já passou toda a matéria, e aí ele vem só tirando dúvidas. Em questão de material de estudo, os livros que eu tive acesso até agora, eu peguei 2 livros. Eu tô começando o terceiro módulo agora, né, do segundo semestre. Então, eu pegaria agora os livros do terceiro módulo, mas eu consegui pegar um livro no módulo anterior. Então, assim, para quem está começando, dependendo do polo, às vezes o polo tem livros extras lá que algum aluno não foi buscar e eles, se tiver, eles disponibilizam para o aluno. Eu peguei 2 livros até agora. A matéria que eu estou estudando agora é de biologia, e aí o livro é assim. É um livro até que grande. A matéria do módulo passado é uma matéria de desenvolvimento de carreira, de desenvolvimento profissional. E o livro é um pouco menor. Deixa eu só pegar aqui. O livro é assim, esse aqui, projeto de vida. Todas as faculdades agora têm, né? Assim, desse tamanho. É um livro bom, um livro que tem um conteúdo muito bem escrito, muito útil pra gente, não é só injeção de linguiça também. E questão de atividades. Dentro da plataforma a gente tem as aulas gravadas, são 9 aulas gravadas, elas acompanham a distribuição do conteúdo do livro. Você tem o livro digital, você vai baixar como se fosse uma apostila para ver no computador. E tem esse livro impresso, que a partir do terceiro módulo o aluno tem acesso, é só solicitar no polo e depois ir buscar. E aí tem essas 9 aulas ao vivo. No livro, no final de cada módulo, tem um questionário, né, para você testar os conhecimentos. É um questionário curto, não é muito longo, mas que pega os principais pontos ali do conteúdo, a cada final de capítulo. E são 9 aulas que distribuem o conteúdo nessas 9 aulas. E tem também a parte de fórum, de artigos, que aí, conforme o professor vai falando nas aulas, eles vão disponibilizando na plataforma para você ter acesso depois, né? No primeiro módulo eu tive aula de saúde coletiva, que fala muito do SUS, da criação do SUS,
os primórdios lá do Ministério da Saúde. Então, tinha muito artigo, eles colocaram muitos artigos pra gente ler, pra gente complementar o conhecimento, né? E as leis, todas as leis que foram citadas nas aulas, eles colocaram também pra gente ter acesso, pra gente ler, para saber como é que funciona o SUS, como que é distribuído os serviços, que todo mundo que vai trabalhar na área da saúde precisa saber, né? Principalmente legislação. Então, foi tudo disponibilizado através dos fóruns, além do conteúdo da matéria que a gente tinha no livro, nas aulas gravadas, depois foram repassadas nas aulas ao vivo. E cada aula ao vivo tem ali um slide que o professor usa na aula que fica depois disponível para os alunos também. De conteúdo, é basicamente isso, né? Basicamente não, é muita coisa, né? E é muito conteúdo mesmo. Você tem que se organizar direitinho durante a semana para fazer uma coisa por dia, para você conseguir acompanhar. Normalmente eles liberam 2 matérias por vez, por módulo. Então você tem ali 2 aulas na semana, se você for fazer todas as matérias, né? Esse módulo, por exemplo, eu eliminei uma matéria porque eu já tenho uma faculdade, então eu aproveitei uma matéria desse módulo. Então eu tenho uma aula por semana, mas o normal, cada módulo é ter 2 matérias, então 2 aulas por semana. E aí cada matéria tem 9 aulas gravadas, são 3 atividades valendo nota, uma atividade discursiva que você vai ter que elaborar ali a resposta por escrito, 2 atividades de múltipla escolha que você vai responder as questões lá igual um concurso, um Enem, e uma atividade que é como se fosse um trabalho bimestral, né? Um trabalho do módulo, que aí ele é mais dissertativo, ele tem algumas questões ali, e você vai elaborar ali um trabalho mesmo, que vale um pouco mais de nota, acho que é metade da nota, do módulo inteiro, né? Que seria um bimestre. E além disso, tem as provas presenciais que são feitas. Nesse primeiro semestre eu não precisei fazer, eu não sei se é uma estratégia deles para poder reter, né, os alunos, né, para não perder muito aluno logo no primeiro ano, mas o que me passaram é que no primeiro ano a gente não faz prova, mas faz todos esses trabalhos que já dão para dar uma base para a gente verificar se a gente está aprendendo mesmo, né? Além disso, todo módulo tem uma semana de conhecimentos gerais. Nessa semana de conhecimentos gerais, eles colocam 3 palestras com profissionais da área que estão ali ligeiramente relacionados com os assuntos do módulo. 2 palestras são generalistas, né, que vão falar às vezes sobre empreendedorismo, sobre o mercado de trabalho, sobre questões atuais, né. No primeiro módulo a gente teve uma de ESG, que é o gerenciamento sustentável, né, que agora é um assunto que está em alta. No módulo passado a gente teve questões mais voltadas para epidemias, né, por conta da epidemia da dengue, e são 2 palestras nesse sentido, assim, mais voltadas para os assuntos atuais, e a terceira palestra é voltada para o curso que você está fazendo. No meu caso, terapia ocupacional, eu tive uma palestra sobre educação inclusiva no primeiro módulo. No segundo módulo, teve uma palestra sobre integração sensorial com profissionais da área mesmo, né, terapeutas. Além disso, a gente tem na plataforma mini cursos, né, de nivelamento. No primeiro módulo a gente teve de questões básicas de raciocínio lógico, de conhecimentos gerais, de um nivelamento que às vezes acontece. No primeiro curso que eu fiz, a gente teve no primeiro ano matérias de ensino médio, né? Então eles fazem esse nivelamento à parte, né? Não faz parte da grade, mas ele está disponível lá para quem tem dificuldade, para quem tem uma necessidade de aprender um pouco mais o básico, né? Porque a gente sabe que quem vem do ensino médio da rede pública às vezes tem um ensino mais defasado, então tem esse nivelamento para a pessoa conseguir encostar ali na turma e não ter tanta dificuldade. Então tem esses
cursos de proficiência que eles chamam, que são de nivelamento, e tem também algumas palestras, né? Todo módulo eles liberam um cursinho de nivelamento sobre ABNT, né? Criação de conteúdo científico. Dentro desse nivelamento tem várias aulas, todos os cursinhos de nivelamento para eficiência são várias aulas gravadas com uma ou duas atividades para cada cursinho. E nessas palestras, outras matérias, é como se fosse uma matéria, né? Tem também. Então a gente tem, se chama de projeto de ensino, né, dentro da plataforma. Então tem o curso de proficiência, que são esses muito básicos mesmo, que vai para lá puxando para o ensino médio, e tem esses projetos de ensino que vão mais para a parte científica, acadêmica, né? E aí todo módulo libera lá de criação de conteúdo científico, de normas da IBNT, são dois, né, separados. Dentro desses dois tem, se eu não me engano, 9 ou 10 videoaulas com 2 atividades cada um. E na parte de projeto de ensino, libera também ou uma palestra ou um mini curso de 3 a 5 vídeos gravados falando sobre outros assuntos. Nesse módulo agora, eu já vi na plataforma que tem um projeto de ensino lá falando sobre o processo de envelhecimento da pessoa idosa. Processo de envelhecimento da pessoa com deficiência. E aí tem lá 3 aulas gravadas, uma atividade para testar o conhecimento. Tanto a semana de conhecimento semana de conhecimentos gerais, os cursos de proficiência e os projetos de ensino, eles vão gerar a semana de conhecimentos gerais vai gerar um ponto ali na média geral do módulo, é um ponto para aquela atividade, todo mundo tem que participar. Os cursos de proficiência e os projetos de ensino, eles não geram nota, eles podem dar um ponto extra, meio ponto extra no bimestre geral, e dá também horas complementares. E aí nós vamos para outra parte do curso de graduação, que são horas complementares. Nesse curso que eu estou fazendo, eles pediram 40 horas de atividades complementares, e aí entram as palestras, os cursos, mini cursos que a gente faz por fora de outras plataformas, e entra também os cursos de proficiência e projeto de ensino também, então entra ali, e as palestras que eles disponibilizam também, que eles dão algumas palestras para completar essas 40 horas de atividade complementar. Além disso, tem também outras atividades que são chamadas de atividades extensionistas, e essas atividades elas são uma exigência do MEC de uns tempos para cá. Quando eu fiz a minha primeira graduação, já tem 10 anos, não tinha, era só as atividades complementares e eram mais horas. Aí agora as atividades complementares nesse curso são só 40 horas, e o MEC exige que tenha essas atividades extensionistas. O que são essas atividades? Atividades que um acadêmico tem que fazer na comunidade, e aí entra ações sociais, oficinas, promover workshops, discussões, debates, ou mesmo interações com a comunidade mesmo, e isso vai gerar ali uma carga horária para complementar essas atividades. No meu curso, o exigido pelo MEC é 10% da carga horária do curso todo, tem que ser de atividades de extensão. Então, no meu curso, eu tenho 344 horas para cumprir dessas atividades. E aí, eles têm uma plataforma que eles disponibilizam os editais lá, as atividades que o aluno pode fazer para completar essas horas, e cada atividade tem uma carga horária. Nessas atividades, eles disponibilizaram, agora que teve essa tragédia no Rio Grande do Sul, a arrecadação de doações, né, para enviar lá para o Rio Grande do Sul, campanhas de conscientização sobre dengue, sobre saúde da mulher, sobre violência doméstica. Teve uma atividade também que eu fiz sobre criação de brinquedos educativos. E aí tem todo um processo, cada atividade tem
uma série de coisas que você tem que fazer para cumprir aquela carga horária. Pode ser uma pesquisa, pode ser... Teve uma atividade que foi fazer um vídeo, que foi o que eu fiz aqui no canal, sobre a terapia ocupacional. Então, aí, cada atividade tem lá o descritivo do que tem que fazer para cumprir a carga horária. Você faz, tem que ir num lugar, esse lugar tem que disponibilizar ali o espaço, ou às vezes fazer uma entrevista, ou às vezes você levar a doação no local, como foi o caso da doação. E aí, o responsável pelo local assina, né, um documento comprovando que você fez aquela atividade e teve a interação com a comunidade. E aí você envia os relatórios lá na plataforma e vai constar a carga horária, né? Então, basicamente, o curso funciona assim na Unicesumar. Eu gostei bastante, eu achei que tem muito conteúdo, dá pra aprender muito, apesar de se a gente pensa que 2 matérias por semana é muito pouco, mas não é, porque não são só 2 aulas, são as 2 aulas ao vivo, são as aulas gravadas, é um livro que você tem que ler, e todo mundo que faz um curso à distância sabe que a gente tem que se dedicar muito mais do que quem está no presencial, porque no presencial também, porque o ensino superior ele depende muito mais do aluno do que da instituição. Então, se o aluno vai no presencial também e não estuda, e não lê, e não faz as atividades, não presta atenção no conteúdo ali, ele não vai aprender, ele vai arrastar o curso ali, às vezes consegue passar por outros motivos, mas não pelo estudo em si. Então, assim, curso superior é o aluno que faz, independente da instituição, se você está no presencial, se você está à distância, você tem que dedicar ao estudo, tem que ler muito, tem que fazer muito exercício, fazer muitas atividades, tem que escrever muito também, né? A Unicesumar também tem, né, um projeto de iniciação científica que toda faculdade tem. Eles disponibilizam um edital a cada semestre, se eu não me engano. No primeiro semestre abriu, assim que eu comecei. Eu não quis fazer, na outra faculdade que eu fiz, eu cheguei a participar, fiquei 1 ano e meio na iniciação científica. Dessa vez eu não fiz porque eu tava com uma rotina muito complicada e eu não ia conseguir escrever, porque eu sei o trabalho que dá escrever artigos. Então, provavelmente vai abrir de novo agora, eu não sei se eu vou fazer, mas abre o edital lá, você participa e aí você tem lá o projeto e aí quando eu fizer eu trago para vocês aí a experiência de como foi. Além disso tem as palestras que eu falei, né, que eles dão, e a questão da carga horária presencial. A carga horária presencial, ela começa a partir do segundo, acho que é terceiro, quarto semestre, né? E elas são feitas em laboratório. Aqui na minha cidade, eles ainda estão construindo o laboratório. Provavelmente, quando eu for fazer a aula prática, ele já vai estar pronto. Então, quando eu chegar nessa fase, eu vou trazer aqui para vocês também como que vai ser a experiência. Mas eles me garantiram que vai ter sim essas aulas práticas. Caso não tenha o espaço próprio deles, eles vão para um espaço cedido, né, em parceria com outros lugares, para ter essas aulas práticas. E a partir do terceiro ano é que a gente é habilitado autorizado pelo MEC a fazer os estágios. Tem os estágios remunerados, que são os não obrigatórios, que aí a gente tem que correr atrás para fazer. E tem a carga horária de estágio obrigatório, né, do curso, que é só no quarto ano que a gente vai fazer. A informação que eu tenho são 640 horas. E elas são divididas por módulos, então cada módulo tem de 160 a 180 horas de estágio. E eles direcionam, eles ajudam, né, o aluno a encontrar o estágio, mas a responsabilidade de ir atrás do estágio, encontrar um lugar para fazer, é do aluno. Eles dão todo o suporte, eles indicam até lugares para fazer, mas a informação que eu tenho é que o aluno tem que correr atrás do estágio. Diferente de alguns cursos presenciais, que às vezes o estágio já está lá na grade e o aluno só vai, né? A minha irmã, por exemplo, ela fez fisioterapia e o curso que ela fez era presencial. E a faculdade já tinha, né, os lugares e eles organizavam as turmas, quem que ia, para onde. O curso de enfermagem também é assim, né? O técnico de enfermagem que tem aqui na minha cidade já tem um local certo para fazer. Eu já vi que a Unicesumar aqui da minha cidade, ela tem convênio em 2 lugares, que é no SESC e no
Senai, se eu não me engano. Não sei se esses convênios vão servir para o meu curso, mas eu só vou descobrir a hora que eu for começar a fazer os estágios, né? Tem a possibilidade também de eu ir atrás de um local e fazer o convênio, né, com a faculdade para poder estagiar nesse local. Mas essa é uma discussão que nós vamos ter depois, a hora que eu chegar nessa fase, eu vou trazer aqui com certeza. No geral, eu gostei muito da Unicesumar, gostei muito de como o conteúdo é distribuído, gostei muito dos professores que estão dando aula para mim, pelo menos os que deram no primeiro semestre. Tem sim professores da área de terapia ocupacional. Eu ainda não entrei nas matérias específicas, então eu estou tendo aula com professores de outras áreas, né, que são necessárias também para o curso da área da saúde. Mas eu já assisti uma palestra de uma professora que vai dar aula para mim depois, e ela é muito boa, da área de integração sensorial. Então, assim, apesar do preconceito, do que as pessoas têm falado muito aí em questão do EAD, eu acho que é uma alternativa muito boa para quem não tem a disponibilidade de ir para um lugar longe. Na minha cidade, por exemplo, não tem presencial, só tem o semipresencial. E o conteúdo é passado da mesma forma, eu consigo aprender da mesma forma, e tem isso também. Se você não tem facilidade de aprender sozinho, talvez não seja para você. Você precisa ter um professor ali do seu lado, você precisa ficar fazendo muitas perguntas, tirando muitas dúvidas, assim, durante toda a aula, todo o período do curso. Às vezes não é para você, às vezes para você vai ser melhor um curso presencial. Como eu tenho facilidade de aprender, como eu tenho facilidade de assimilar o conteúdo sozinha, eu consigo aprender estudando à distância. E para minha rotina, para minha realidade, é o que faz sentido, é o que cabe para mim. Para mim funciona, eu gostei, o conteúdo tem qualidade, os professores são excelentes. Eu estou tendo aula agora de biologia humana com um doutor em biologia. Então, assim, são pessoas qualificadas e muito bem capacitadas para ensinar, para passar o conteúdo, e são pessoas que ensinam com sabe aqueles professores que gostam de dar aula, que gostam de ensinar, que te motivam a aprender? Eu tive aula com esse professor. Só teve um professor que eu não gostei muito, mas é por conta da didática dele, não combinou comigo, mas foi só um. Os outros todos ensinam muito bem, e a questão de dúvidas também, a gente tem acesso muito fácil aos mediadores. Todas as vezes que eu mandei dúvidas através do chat da plataforma, me responderam muito rápido, assim, de um dia para o outro, às vezes demorou 2 dias no máximo, para eu ter a resposta, e eu consegui tirar todas as minhas dúvidas. Então o curso tem sido muito bom e eu estou conseguindo aprender muito, mesmo sendo à distância, porque para mim funciona, né? Então, assim, não é que o ensino à distância seja ruim, ele às vezes não funciona para algumas pessoas. E como a gente tem essa segurança, tem a garantia da faculdade, que a gente vai ter as aulas práticas em laboratório, que a gente vai ter os estágios lá na frente, que eles vão ajudar a gente a fazer o estágio, eu estou bem confiante de que eu vou conseguir terminar o curso me sentindo apta a trabalhar com seres humanos, com pacientes, com pessoas que precisam ali de uma terapia, né? Não vou sair simplesmente com um canudo na mão, né? Então, era isso que eu queria falar pra vocês hoje, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que deu para explanar bem como que funciona, como que tá sendo a minha experiência. Eu espero que, se você tá aí pensando em fazer algum curso na área da saúde, não tenha a possibilidade, como eu também não tenho, de ir numa faculdade presencial, essa é uma alternativa muito boa para você também, né? Mas tenha em mente que vai depender exclusivamente de você, se você vai desenvolver, se você vai aprender ou não, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem mais explicações sobre o modelo híbrido, sobre a Unicesumar ou sobre o curso de terapia ocupacional, deixe aí nos comentários, vocês me falem, que aí a gente vai conversando, eu vou trazendo mais informações para vocês conforme eu for aprendendo e eu vou tendo mais essa experiência aí na Unicesumar. Então, até a próxima!